Quero ter você por perto. Pode ser. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Thales. Bom dia, Júlia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos, a todas. Muito bem, estamos aqui para a aula de hoje de sucessões e hoje a gente já vai começar com o seminário, né, sobre testamento público. Então, vamos conferir aqui se ainda está chegando gente. Deixa mais um pouquinho para a gente confirmar se todos os componentes estão aqui, né? Hoje são... Tá todo mundo aqui já. Tá. São 4 hoje, né? 4 alunos que vão se apresentar. Beleza. Pronto. Então a gente vai começar hoje a apresentação dos seminários. O tema dos seminários para esse segundo bimestre são os tipos de testamento, né? São as espécies de testamento. E hoje vai ser apresentado o seminário sobre testamento público. Professor, bom dia. Bom dia. Professor, o Marcos, eu lembro que eu coloquei que o Marcos ia estar no nosso grupo, sendo que ele transferiu para a noite, tá? Aí só vai ser Kênia, Samara, Thales e Wilson. Pronto, certo. Tá? Qual vai ser a ordem aí de apresentação? Vocês já definiram? Já. Primeiro Kênia, depois Thales, Samara e Wilson. Tá certo. Aquela pergunta que foi feita na primeira apresentação vai sendo feita de novo. Vocês autorizam aí a gravação e depois a exibição do seminário? Sim. Pode ser. Ok. Sim. Pronto. Então agora eu vou passar a palavra aí para vocês. Vocês têm 20 minutos para poder se apresentar. São agora 8h15, então até as 8h35 vocês têm um tempo aí para vocês se apresentarem. Eu vou aqui conduzindo o slide, né? Então é só falar o famoso passe que eu vou passando os slides à medida que vocês forem se apresentando, certo? E aí vocês ligam a câmera na hora de se apresentar e aqui durante a apresentação. Boa sorte, boa apresentação. Vou ficar aqui acompanhando. Tá, obrigada. Então, gente, bom dia. Hoje nosso grupo vai falar sobre testamento público. E eu vou iniciar falando um pouquinho para vocês sobre o que é testamento e a base introdutória do testamento público, tá? O testamento, ele é um ato de última vontade. Ele é um registro de como a pessoa quer a distribuição do seu patrimônio depois que morrer. No entanto, ele não serve só para partilhar bens e tal. Ele pode, o testador, que no caso é a pessoa falecida, ele pode especificar algumas coisas no seu testamento, como, por exemplo, reconhecer algum herdeiro e incluir ele na partilha de bens, indicar quem será o tutor de tal pessoa, criança e tal. Bom, ele pode colocar lá o que ele tiver de vontade. Existem 3 tipos de testamento, né? Que é o testamento público, o particular e o testamento fechado ou cerrado. E hoje o nosso grupo vai falar sobre testamento público. Uma característica do testamento público é que ele é considerado um dos testamentos mais seguros, tá? Porque ele precisa ser feito em um tabelionato de notas, que é um tipo de cartório específico, na presença do tabelião e com 2 testemunhas. Mesmo com o nome sendo testamento público, ele é um registro sigiloso. No caso, apenas o tabelião e as testemunhas, eles têm conhecimento. Tá estando direitinho? Ele tem conhecimento do que foi registrado. Então, tipo assim, é obrigação do cartório. O cartório, eles não podem, eles têm que manter o sigilo.
No entanto, caso o testador ele opte por querer dizer de como foi que dividiu e tal, é a opção dele, não tem lei que veda isso. Aí a gente pergunta, Kênia, qual é o objetivo de manter o sigilo? Realmente para evitar conflito. A gente sabe que tudo que envolve bens, dinheiro, dá problema, dá conflito, dá briga. Então, realmente, para evitar conflito tanto entre os herdeiros quanto entre o testador e entre os próprios herdeiros, vai se manter sigiloso, tá? Então, é obrigação dos cartórios o sigilo. Outra coisa que o sigilo ele garante é caso o testador opte por modificar posteriormente, né? Que ele tem essa opção de modificar. Então, caso ele opte, o sigilo ele é ideal. O testamento público, outra coisa do testamento público é que ele é a única espécie que pode para os cegos e analfabetos, tá? No caso dos analfabetos, o tabelião ou o substituto, ele vai declarar, vai ter a assinatura das testemunhas no pedido em seu lugar. E esse mesmo procedimento vai ser exigido para quem não sabe assinar, tá? Quanto ao surdo, caso ele saiba ler, ele próprio vai ler o testamentozinho lá, ele vai ler o próprio testamento e caso ele não saiba ler, vai ser designado alguma das testemunhas para ler. E quanto ao cego, que realmente é a única espécie que pode, é o testamento público, ele... Como é que se chama? O cego. O tabelião ou o substituto vai ter lá e vai ser lido 2 vezes, ou pelo tabelião ou pelo substituto dele, né? O substituto legal. E a testemunha pode ser designada também por ele. Bom, basicamente isso. Pode passar. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Estão escutando? Tudo certinho? Pronto. Eu irei falar sobre as características do testamento, né? Em que a doutrina majoritária, ela caracteriza o testamento como um negócio jurídico unilateral, personalíssimo, revogável e pelo qual o testador ele não faz disposições de caráter patrimonial ou extrapatrimonial para depois de sua morte. Eu coloquei aí negócio jurídico unilateral. Pois bem, o testamento ele se encaixa como um negócio jurídico, ou seja, ele é um ato jurídico lícito, em que a maior parte da produção dos seus efeitos vai ocorrer da vontade do agente e não da lei. Quando falamos em negócio jurídico unilateral, quer dizer que haverá apenas a manifestação de vontade do próprio testador. Ou seja, apenas o testador vai fazer valer o testamento. Caso, posteriormente, após a morte do agente, haja a renúncia ou então a recusa de alguns beneficiários, isso aí só vai valer após a morte do agente, entendeu? No testamento não produz nenhum efeito. Vale destacar que o testamento em si ele só produzirá os efeitos após a morte do agente. Também falamos que o testamento ele é personalíssimo. Ele só pode ser celebrado ou por seu autor, no caso o testador. Não é possível que haja a representação desse testador. Ou seja, por mais que o representante ele esteja munido de procuração específica ou alguma coisa do tipo, ele não pode representar o testador. Seguindo, né, por ser um negócio jurídico de última vontade, o testamento ele é revogável. Ou seja, a vontade do testador ela poderá ser alterada por qualquer motivo que seja. Ele sempre poderá revogar o seu testamento. Digamos que o autor tenha 3 testamentos, tenha um testamento, ele pode revogar em partes ou então pode revogar totalmente seu testamento. Quando falamos em testamento, falamos também em um ato solene. O que seria esse ato solene, né? Alguns doutrinadores dizem que o testamento ele é o ato mais solene de todos os negócios jurídicos que trata o Código Civil, já que ele garante a autenticidade do ato e a liberdade do testador, bem como ele é um ato, como a Kênia falou, bastante sério e seguro.
Também, seguindo, vamos falar da gratuidade do testamento, em que é a mera liberalidade do autor. Não visa a obtenção de vantagens para o testador. São atos de natureza gratuita, que induzem, como dito antes, a liberalidade. Ou seja, não é imposto ao beneficiário qualquer contraprestação, embora seja estabelecido algum encargo. Como assim? Por exemplo, digamos que eu seja o testador e deixe para a Quênia uma fazenda. Só que aí a Quênia não poderá me dar uma contraprestação, seja dinheiro ou coisa do tipo. Mas eu posso deixar algum tipo de encargo para a Quênia. Por exemplo, Quênia, vou deixar a fazenda, mas você tem que cuidar dos gados, tem que construir o cercado, entendeu? Você pode determinar algum encargo para o beneficiário, não pode pedir contraprestação. Não coloquei aqui no slide, mas também o testamento ele é unipessoal. Ele pode ser feito apenas por um agente. Assim como o testamento, os testamentos ordinários, onde se encaixa o testamento público, eles não estão sujeitos ao prazo prescricional, ou seja, eles são imprescritíveis. Não cabe decadência, cabe apenas a revogação. Só os testamentos especiais, que são aqueles o marítimo, aeronáutico e militar, eles têm prazo de validade, mas a gente não pode confundir a validade com prescrição. Era isso, pode passar, professor. Então, bom dia. Eu vou falar sobre os requisitos necessários para o testamento público. E os requisitos estão todos elencados no artigo 1864, certo? O primeiro inciso, ele fala que o testamento público ele deve ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, nota ou apontamentos. Ou seja, nesse inciso, fica evidente que a vontade do testador ela deve ser externada ao tabelião sob a forma de declaração. Sendo assim, o testador ele vai chegar lá ao oficial público, que é o tabelião, uma minuta já elaborada, só que mesmo assim, ele vai ter que falar e externar sua vontade de forma oral. Que essa declaração oral ela é completamente indispensável. Mesmo que ele apresente notas, minutas ou apontamentos, ele vai ter que fazer a declaração oral. O segundo inciso, ele fala assim, lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e as duas testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se quiser, na presença destas e do oficial. Ou seja, a leitura do testamento em voz alta tem por objetivo a apuração da vontade do testador, com o que foi lançado no livro de oficial público, que é onde o tabelião escreveu, né? Devendo as testemunhas até terminar a ata. Então, eles não podem sair, eles têm que estar lá do começo até o fim. Os tabeliões, eles podem fazer, mesmo que seja feito de forma manual, o tabelião vai ter que ir lá imprimir para poder ler para as testemunhas e para o testador. O terceiro inciso, ele fala que o instrumento deve ser, seu instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Ou seja, só vai ser um documento perfeito quando tiver a assinatura. Ou seja, se o testador vem a falecer antes de assinar, não vai valer de nada o testamento. Agora, se ele acabou de assinar e morreu na mesma hora, aí já valeu. É isso, professor. Bom dia. Eu fiquei responsável por apresentar sobre esses 3 julgados que são pertinentes ao caso. Em relação ao primeiro julgado, de número 1.687.931, a terceira turma da STJ entende que na questão da elaboração de testamento público por pessoa cega, pode haver algumas flexibilidades. E no caso em questão, foi referente que o tabelião,
no momento de elaboração do testamento público, ele só leu em voz alta uma única vez para o autor do testamento, no caso era a pessoa cega, onde, na verdade, de acordo com o Código Civil, era para ter lido 2 vezes em voz alta, uma pelo tabelião e outra pelo seu representante legal ou testemunha. Só que, no caso em questão, pelo fato do autor do testamento ter deixado claro, manifeste a sua vontade em elaborar o testamento público, o STJ entendeu que, nesses casos, é possível sim que o testamento seja válido, desde que a pessoa portadora de deficiência física, no caso em questão, a pessoa cega, deixe manifestamente claro a sua vontade em elaborar o testamento público. Em relação ao segundo julgado, o de número 1.703.336 do STJ, a terceira turma também entendeu que, mesmo que o STJ aceite algumas flexibilizações no momento da confecção do testamento público, nesse caso deve haver algumas restrições. E no caso em questão, foi que no testamento não tinha assinatura do tabelião ou seu representante legal, que são as pessoas que possuem fé pública. Nesse caso, por não ter assinatura do tabelião ou seu representante legal, o testamento público se tornou inválido por não ter a sua rigidez garantida e autenticada por um tabelião, né? Que no caso teria fé pública. E referente ao quarto julgado, de número 1.532.544, a quarta turma do STJ entendeu que em testamentos públicos em que haja cláusulas duvidosas, com interpretações distintas, na hora que o magistrado vá analisar o testamento, que não seja inválido todo o testamento público. E que sim, que seja feita uma interpretação de acordo com todo o testamento público que foi elaborado pelo autor do testamento, prevalecendo a sua vontade e o princípio da soberania da vontade do autor do testamento. Então, nesse caso, quando houver uma cláusula que tenha interpretação distinta, que seja uma cláusula duvidosa, o magistrado, na hora que for dar o cumprimento no testamento, deverá prevalecer a vontade do autor do testamento, devendo fazer a interpretação de acordo com o testamento um todo, não somente com a cláusula, não deve fazer interpretação devido a fatos externos ao testamento público e que sempre deve buscar a verdade total do que o autor do testamento queria, e não somente de acordo com uma cláusula. É isso. É isso, gente. Obrigada. Muito bem, parabéns, Kênia, Ilson, Samara e Thales pela apresentação. Foi aí o primeiro contato, né, de toda a turma com as espécies de testamento e, como eu tinha falado para vocês, já tinha alertado, né, essa é a parte mais detalhada, talvez, do Código Civil, e aí os meninos falaram disso bem agora, né, na apresentação, com requisitos, com muitos detalhes. Primeiramente, eu vou abrir aqui espaço para que os colegas de vocês, se quiserem, podem fazer alguma pergunta. Então, como é que foi aí? Vocês entenderam tudo direitinho? Ficou alguma dúvida sobre a apresentação? Alguma dúvida sobre o testamento público? Não, professor. Olha aí. Não, nenhum. Que beleza, que maravilha. Eu tenho umas perguntas aqui para fazer, mas tudo com o contexto, né, das apresentações de vocês. Então, tá tranquilo. Eu vou começar pela ordem aqui das apresentações, né? Então, vamos começar pela Kênia. Só uma coisa para destacar, né? Porque um dos aspectos do testamento público que você ressaltou é que ele é sigiloso. E aí, numa primeira leitura, fica um negócio meio contraditório. Você chamar testamento público e dizer que é sigiloso. Então, Kênia, explica melhor para a gente
como é que funciona essa garantia do sigilo no testamento público? Porque podemos dizer que tem sigilo no testamento que tem nome testamento público, mas o testamento público aqui, apesar do nome, não quer bem dizer isso, né? Então, diz de novo para a gente, Kênia, por favor, sobre essa Por questão. incrível que pareça, quando eu estava estudando, pesquisando, eu vi uma frase que era exatamente assim: mesmo o nome sendo testamento público, ele é sigiloso. Aí eu fiquei, pô, porque de primeiro a gente fica, meu Deus, tá fazendo barulho, meu Deus. Sim, porque a gente imagina assim, público, tá lá pro público e tal. Mas não, é realmente aquela coisa meio que. Deixa eu ver uma palavra para explicar isso, tá? Não, na verdade, eu acho que o público não tem sentido, tipo, tá lá para todo mundo ver. Porque, como eu disse, assegura especialmente ao cartório essa obrigação de manter o sigilo. Caso o testador ele opte por falar, bom, é opção dele. Mas realmente essa obrigação do cartório. E por ser o cartório, assim, uma coisa mais publicazinha e tal, tem esse nome não sei, uma palavra que eu queria e não veio aqui na minha mente para explicar ao senhor. Mas, de qualquer forma, é realmente isso. O nome testamento público não quer dizer que é para todo mundo ver, que está lá disponível para abrir. Realmente assegura pelo o testador, caso ele queira modificar novamente, para evitar conflito, como eu falei também, que é uma coisa muito comum que a gente sabe, né? Tudo que envolve dinheiro. E é isso. Você entendeu? Deu para entender? Consegui captar o sentido. Eu queria falar uma palavrinha, mas não está na minha cabeça agora. Mas eu espero que entenha. Porque o importante aqui a destacar, você deixou isso bem claro, é que, apesar do nome ser testamento público, mas não é um testamento de acesso público, não é um testamento que está lá disponível para você acessar a qualquer momento. E é importante dizer isso porque nessa era de redes sociais e de extrema exposição da imagem, né, como estamos aqui agora nos expondo, né, dentro de casa e tudo mais, não é assim o testamento público, né? Então não é algo que você vai poder entrar lá na internet e ver, por exemplo, eu quero ver se Kênia tem um testamento, então eu entro lá no site do cartório e vou ver lá. Professor, né? é algo muito pessoal, né? Para você estar expondo, assim, para todo mundo. Exatamente. E tem as questões, né, que depois eu vou falar melhor disso, que você não pode estar expondo todo o testamento, todo o conteúdo dele, porque isso pode gerar, inclusive, algum tipo de nulidade ou até conflito, né? E aí, como envolve patrimônio, a gente sabe que a nossa sociedade é extremamente patrimonialista e de vez em quando tem situações extremas, né, que acabam acontecendo por conta de divulgação de patrimônio aí, né? Então, isso acontece com seguro de vida, né? Até se recomenda não falar para o beneficiário e tal, porque né, nunca se sabe o que, é que pode acontecer. O beneficiário, às vezes, pode ser a melhor pessoa do mundo, mas pode estar rodeada de pessoas que não são legais. E aí você tem situações que acontecem lá que tramam assassinatos de pessoas para ficar com seguro de vida, né? Então, isso pode acontecer também com o testamento. Então, a ideia é manter realmente o sigilo, até para evitar esses conflitos, porque aí o próprio testador já pode, prevendo, né, antevendo esses conflitos que podem acontecer, ele já pode também no testamento colocar lá como deve ser feita essa divisão e tal. Então, é importante manter o sigilo. Então, a questão do testamento público é a questão da disponibilidade dele em cartório, né? Porque outros testamentos não terão isso. Amanhã, né, o outro grupo vai falar melhor disso. Então, o testamento público esse tem que estar obrigatoriamente no cartório. É por isso que é esse o nome, né? Testamento público. Mas não quer dizer que ele tem acesso aberto, livre ao público. Não é bem essa a intenção. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Eu não cheguei a pesquisar, porque, tipo, o cartório que é obrigatório a manter esse sigilo. Eu não cheguei a aprofundar nessa questão em casos que o cartório, vamos supor, divulgasse alguma coisa. O testamento seria considerado nulo, caso fosse culpa do cartório a liberação? Não, né? É uma questão para ser pensada, né? Pensado, porque assim, o cartório, ele, geralmente, o que ele vai poder divulgar, né? O máximo que ele vai poder divulgar é se a pessoa tem ou não testamento. É o máximo que que eles vão poder divulgar. Após a morte, aí sim, né? Os herdeiros vão lá e vão, né, comprovando, houve a certidão, né, com a certidão de óbito e tal. Aí sim o conteúdo vai ser disponibilizado, mas antes disso só é possível, né, no máximo, ter ali essa informação. Tem testamento? Não tem? Só. Né? Se é divulgado o conteúdo, né, antes da hora, isso geralmente vai ocasionar, né, a necessidade de se ajuizar alguma ação. E aí é necessário, claro, que
estando vivo ainda, o testador tenha conhecimento disso para que ele possa revogar o testamento e fazer outro, né? Isso, claro, vai implicar em danos, principalmente danos materiais, pode até acontecer. E sim, porque você paga uma taxa lá no cartório, e aqui em Alagoas não é barato fazer testamento, né? Comparando com outros estados, é bem mais caro. Chega a ser até 3 ou 4 vezes mais caro aqui, só a título de informação. Mas se você vai aqui do lado, para Pernambuco, você paga tipo 500, 600 reais. Aqui é 1.500, 1.600, algo assim, se não já reajustaram. Então, essa diferença existe também, né? Então, a pessoa está livre, né, para fazer o testamento onde quiser. E aí a informação é essa, né? Alagoas é um estado que cobra muito caro por taxas, né? E emolumentos de cartório. Então, vai ter dano material, claro que vai, porque fazer outro testamento não é barato, né? Para os padrões, né, da sociedade brasileira em geral. E, claro, vai ter o dano moral, né? Porque são informações ali sigilosas, são informações que afetam, né, o direito personalíssimo do testador. Então, isso vai ocasionar um processo, provavelmente, né? Mas são situações raras, né? Por isso que você não ouve tanto falar disso, né? Mas, claro, tudo é possível, a gente sabe, né? No direito tudo é possível, então se acontecer, esse pode ser um dos caminhos aí a ser percorrido, né? Pois bem, então, respondida aí a primeira pergunta, respondida a dúvida, vamos seguir aqui com o Thales, que foi o segundo aluno a apresentar. Sobre a revogação, Thales. Já que estamos falando de testamento público, então vem uma dúvida possível aqui. Supondo que o testador vai mudar a sua visão, não quer que aquele herdeiro receba mais a herança, então ele vai fazer outro testamento. Então ele vai revogar esse testamento e vai fazer outro. A revogação de um testamento público, ela só pode ser feita por meio de outro testamento público, ou o testador tem liberdade para escolher a forma de testamento que vai utilizar numa segunda ou terceira ou quarta versão. Vou ligar aqui o áudio. No caso do testamento público, creio eu que ele primeiro tem que revogar esse que ele queira mudar, alterar, e posteriormente criar outro. Entendeu? Fazer outro testamento. Mas para essa revogação ele precisa de algum ato específico de revogação ou basta que outro testamento seja feito revogando o anterior? Acho que basta ele... É porque não precisa, né, de necessidade ou motivo para revogar um testamento. Basta ele revogar. Revogar este e criar outro. Isso. Aqui a gente pode usar como analogia a questão da lei, né? As leis, às vezes, elas precisam de outra, né, para que haja uma revogação expressa. Mas, muitas vezes, você pode ter uma lei nova que trata de um conteúdo diferente da lei anterior, ou que trata daquele conteúdo de maneira diferente, ou contrária, inclusive, mas que não menciona isso expressamente. Aí você tem a revogação tácita. Aqui também pode acontecer isso. Então, você pode ter um testamento que tem lá uma pessoa, né, que é formada em direito e está muito ligada nessa questão de lei, pode até querer colocar no seu testamento, né, revoga-se todas as disposições em contrário. Pode acontecer. Mas, simplesmente, aqui não há essa necessidade, né? Então, basta que se faça outro testamento um testamento posterior, né? Para que aquelas cláusulas sejam já revogadas. Agora, lembrando, né, que eu falei isso na aula passada, que é preciso ter cuidado com a questão das cláusulas extrapatrimoniais. Então, se é, por exemplo, uma cláusula que trata de reconhecimento de paternidade, ela não pode ser revogada nesse novo testamento, né? Então, você poderia ter a convivência de 2 testamentos, o antigo e o novo. Só que, como eu disse, e repito mais uma vez, na prática isso é muito complicado de ser comprovado. No caso aqui, né, desse assunto de vocês, o testamento público seria talvez o único ou o mais fácil aqui de ter essa comprovação da existência dos 2. Mas nada impede que, por exemplo, o outro testamento, né, que tinha essa cláusula do reconhecimento de paternidade, seja descartado, que o testador chegue lá e diga, olha, eu não quero e acabou, né? Como isso não tem uma determinação expressa em lei, então, às vezes pode acontecer de o cartório seguir a ideia lá, né, né, a ordem do testador e realmente descartar o primeiro testamento. Então, há essa dificuldade prática, né, de comprovação
dessas cláusulas em um testamento mais antigo. Mas a revogação ela pode ser feita por qualquer forma de testamento, então não é só o testamento público, pode ser qualquer outro, e é uma revogação que pode ser feita de maneira livre também, então não precisa especificamente de um ato, né, para poder revogar o testamento. Basta que seja feito outro com cláusulas diferentes. Por exemplo, usando o exemplo que o Thales deu da fazenda que ia doar para a Quênia, né? Então, vamos supor, o Thales faz o testamento, coloca a Quênia como a sua primeira herdeira testamentária, né? Vai doar essa fazenda para ela, mas aí depois eles têm algum entreveiro aí e acaba que a amizade fica meio abalada. E aí o Thales troca. Ele diz, ó, não quero mais deixar a fazenda para a Quênia, eu vou deixar para Samara um pedaço e outro pedaço para o Wilson. Então, aí ele coloca 2 herdeiros, né? E acaba no outro testamento não mencionando Quênia. Então, já houve ali a revogação daquela cláusula e Quênia perdeu o direito que teria a receber essa fazenda. Ela, sem nem saber disso, claro, né? Porque ela não saberia. Então, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos assim que funciona no caso da revogação. É isso, né? Bom, seguindo, aí agora vamos para a Samara, que foi a terceira que apresentou aqui. E aí você falou sobre aquelas formalidades, os requisitos, e são muitos detalhes, né? Como vocês repararam. E aí, sobre a questão das notas, dos apontamentos que você mencionou, deixa eu só perguntar aqui 2 dúvidas para, né, aprofundar um pouco mais isso. Em relação à questão dessas notas, desses apontamentos, se por acaso o testador leva esse texto, mas esse texto não está muito bem redigido, falando francamente, não diz coisa com coisa, né? Ele tentou, às vezes acontece, você está falando, né? E você falando, você expressa melhor do que escrevendo a sua vontade. E aí no texto escrito está lá um monte de coisa sem nexo, né? Não fala coisa com coisa. E aí o tabelião ele pode tomar a liberdade, por exemplo, de pegar essas notas e começar a fazer perguntas e, né, fazer um quiz ali, perguntando, né? Isso aqui é assim, e aí o testador vai dizendo sim ou não, como é que funciona e tal. Ele pode fazer isso por meio de perguntas e respostas, vamos dizer, e ainda... Sim. Não, pode continuar. Responda. Porque a outra pergunta vai na sequência. Não. Eu acredito que não, porque ele não pode colocar a experiência dele em si. Ele vai levar em conta o que a pessoa falar, né? Porque, como eu falei, a declaração oral. Então, ele vai levar em conta a declaração oral. Então, ele vai falar o que ele quer e o tabelião vai escrever. Ele não pode levar em conta as experiências dele, as coisas dele. Então, assim, ele não pode direcionar o caminho... para onde ele vai seguir. Sim, sim. Só vai tomando notas e... né, redigindo ali o texto, né? Nesse sentido também, né, nessa mesma linha, o testador, aí uma pessoa que consegue passar ali para o papel que ele realmente quer, né, a sua real vontade. Então o testador já leva o testamento pronto, só que claro, num papelzinho lá que ele fez, né? Então isso é possível de levar o testamento pronto e aí o tabelião chega lá só, passa para o computador, digita e no final libera para assinatura, imprime, faz a leitura e assina, é possível também? Ou é obrigatório que o testador fale tudo lá? Ou É obrigatório, professor. É indispensável que ele fale de maneira... Tanto é que fala até no artigo, né? Que ele tem que ser lido em voz alta e também tem que ser lido pelo tabelião após terminar. E mesmo que ele faça de maneira manual, o tabelião ainda vai ter que redigir no computador, imprimir para poder ler para as testemunhas e para o testador, né? Então, ele tem que ler, tem que falar. Então, vejam, né? Apesar de que estamos aí já no século XXI, né? 21 anos já aí, né? Já estamos bem encaminhados no século XXI, mas o Código Civil ainda não permite algumas funcionalidades, né? Algumas praticidades da vida atual, né? Então, haveria aí uma necessidade, quem sabe, de se atualizar um pouco essas cláusulas. Aqui no testamento público nem tanto, né? Porque o cartório já se atualizou. Mas vocês vão ver amanhã, por exemplo, no outro grupo, que tem muita coisa que precisa de atualização aí nesses testamentos. Mas a gente não tem aí, até hoje, nenhuma perspectiva de melhora, né?
E a gente nem está falando aqui de outras formas de testamento que poderiam ser aceitas, inclusive em outros países são aceitas, mas que aqui no Brasil nem se cogita. Testamento em áudio e vídeo, por exemplo, né? Quem nunca assistiu aqueles filmes, aquelas novelas, aquelas séries que estão naquele suspense, né? E aí chega aquela gravação, né, para ser assistida lá pelos personagens e aí vem sempre aquela mensagem clássica, né? Se você está assistindo esse vídeo é porque eu morri, né? É algo assim. Então, né, esse tipo de testamento não é cabível ainda no Brasil, né? Então, nem falamos disso ainda, né? Mas só sobre essa questão de um texto redigido e pronto, né? Só para o tabelião chegar lá e digitar, até isso traz complicações ainda no direito brasileiro, né? E agora o Wilson, né, que foi o último aqui que se apresentou, o último, porém não menos importante, né, porque trouxe aí os julgados do STJ, muito interessantes, gostei. E aí, só queria que você fizesse aí um apanhado geral dos 3 julgados, né, para dar uma resumida, sobre quais são os limites e flexibilizações permitidos aí no que você viu nesses 3 julgados. E num deles, né, apareceu um princípio que a gente viu na aula passada. Então, me conta um pouquinho sobre esses julgados aí, até onde pode ir, né, a flexibilização, até onde podem ir os limites, e no terceiro julgado, especificamente, surgiu um princípio aí. Qual foi esse princípio? Me conte um pouco mais. Bem, professor, em questão dos julgados, eu pude entender que o STJ, através de seus julgados, eles admitem flexibilidade na hora do testamento público. Só que essas flexibilidades, até que sejam requisitos formais do testamento, elas têm um limite. O limite que não comprometa a sua rigidez, né? Que não comprometa a sua autenticidade pública. Porque na questão do primeiro julgado, da pessoa com deficiência visual, a pessoa cega, não foi a questão do tabelião de notas que não assinou, e sim um mero... Não que seja uma mera falta na falha de falar sobre o testamento de 2 vezes, como manda o artigo. Mas, como tinha feito só uma, e restou totalmente claro para o testador, não houve nenhum comprometimento no testamento. Porque, pelo fato dele ter ouvido só uma vez, inteiro o STJ, que não gera nulidade, já que foi assinado pelo tabelião, que deu a fé pública. É o que acontece no segundo julgado, que é justamente sobre isso que o STJ fala, que tem limites, e um desses limites é a assinatura do tabelião ou seu representante legal, que vai até admitir algumas flexibilizações para atender à vontade do autor do testamento, só que tudo tem um limite. E o limite, como já falei, vai ser até o momento que o testamento, esse ato público, seja duvidoso, que ele seja tão flexível que gere uma nulidade posteriormente. E, em questão do princípio, pelo que eu entendi desse princípio, ele fala que na análise do testamento sempre deve prevalecer a vontade do testador, do autor do testamento, e não dos eventuais beneficiários, e nem também da justiça. Deve sempre seguir de acordo com as cláusulas, com a vontade dele, não de um em duas em específica, mas do todo, para que sempre possa chegar à vontade real que ele tinha, vontade total. Como acho que foi Samara que falou, foi Thales, ou foi você que falou, que tem momentos que ele redige de uma forma meio duvidosa, que ele não sabia, não tinha assim, conhecimento jurídico para fazer ou não. E é justamente nesse sentido que o princípio deve sempre buscar essa real vontade do testador. O princípio do favor testamente. É o princípio para se buscar, né, o real sentido do testamento, da vontade do testador. Beleza, pronto. Falta menos de 1 minuto aqui para terminar a primeira parte. Na volta eu confirmo a pontuação de vocês e aí faremos outros comentários e vamos seguir com a aula. Então, me aguardem, já já eu volto. Parabéns pela apresentação.